alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Muito carinho. Boa tarde. Boa tarde. Que bom encontrar vocês, que bom ver vocês, que bom ter esse contato com vocês. Famílias. Alegria muito grande no meu coração poder ter esse contato. Vocês sabem, vocês estão caminhando para a santidade. Vocês serão santos. É isso que nós desejamos e queremos. Mas isso precisa antes passar, claro, por uma educação, precisa passar antes por caminhos difíceis que todos nós vivemos e nossas famílias também. E nesta tarde nós estamos juntos enquanto arquidiocese para pensarmos, refletirmos, conversarmos sobre família. E que bonitos os movimentos juntos que trabalham com família. É bonita essa unidade, essa comunhão, a força do Espírito Santo que nos congregou aqui nesta tarde. Estamos aqui juntos, debaixo da graça de Deus. É o Espírito de Deus que nos chamou, que nos convidou e nos congregou nessa comunhão e nessa unidade. Então aí a alegria fica maior ainda, saber que nós temos um caminho longo a percorrer, juntos, em prol da família, na defesa da vida, na promoção da vida e da família. Então minha alegria se externa aqui nesta tarde, por estar com vocês. E me coloco à disposição. Durante 4 anos, vamos residir aqui em Brasília. O que precisar de nós, estamos também à disposição de toda a pastoral familiar, bem como todos os movimentos também que trabalham, lutam em prol de nossas famílias. Esse final de semana nós temos o Evangelho que vai nos falar do tesouro. Já leram o Evangelho deste domingo? Já pegaram a liturgia, alguma coisa? Ainda não? Mas vamos lembrar desse grande tesouro escondido que também o reino de Deus nos dá, que é a nossa família. Esse grande tesouro que nós temos. E devemos proteger esse tesouro. Devemos guardar esse tesouro com muito carinho. Por isso vamos cantar assim. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar este campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Isso é uma verdade para nós? Sim. Como é bom ter a minha família. Se é uma verdade para nós, estamos no caminho certo. Um bom encontro para vocês nesta tarde, agora com o nosso querido Dom Ricardo. Deus abençoe a todos. Amém. E para quem não sabe, Dom Ricardo agora é o nosso bispo referencial do setor vida e família. Esse setor que está crescendo, que devagarinho está ganhando forma, que devagarinho está ganhando unidade. Né? Então, como disse de manhã para os que estavam aqui bem cedinho e para quem chegou agora à tarde, que bom que vocês estão aqui conosco. Viu, Aline, só do recado, peço licença, porque o pessoal, a maioria já conhece o senhor, né? Mas assim, para nós é uma graça, porque quando a gente ouvia falar de Dom Ricardo na CNBB, ajudando toda a parte da família, né? Já desde a época do Padre Crispim e tudo mais. Então, quando saiu essa nomeação, né, de Dom Ricardo para estar como secretário-geral da nossa conferência episcopal, e daí nós criamos uma expectativa, assim, já, né? Aqui na arquidiocese. Será que, de repente, ele já não vai vir também, né? Trabalhar, além de trabalhar na CNBB, trabalhar conosco na diocese? E quando se confirmou, né, que o
o senhor foi escolhido para estar conosco, foi para nós uma grande alegria. Então eu queria manifestar assim de uma forma pública, ainda que nós fizemos na reunião da outra vez, mas diante de todos esses irmãos, enquanto arquidiocese, a gente acolhe o senhor com muito carinho, porque é uma pessoa que é muito preparada. Não vou aqui fazer o currículo dele, porque não tem necessidade, mas nem dá tempo, mas assim, para vocês terem uma ideia, o lema episcopal dele é: escolhe, pois, a vida. É uma pessoa muito preparada no âmbito da bioética, que ama muito esses temas ligados à vida e à família. Então, uma pessoa formada, que tem um conteúdo e que tem um zelo enorme por essas realidades nas quais o Senhor nos chamou a servir a igreja. Então, a gente queria manifestar essa acolhida mesmo. O convite para o Senhor falar para nós aqui, além do interesse em escutar o Senhor, era também que a gente pudesse, enquanto arquidiocese, manifestar essa acolhida. Uma salva de palmas de coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigado pela acolhida, obrigado pelas palavras, Padre João Batista. Obrigado pelo trabalho realizado pela Pastoral Familiar aqui, Casal Coordenador. E a todos vocês. Então, esse é um momento sempre muito privilegiado, que nós podemos parar, enquanto o mundo está na correria. Um pouquinho esse é o meu tema, porque vocês podem ver que quando a gente fala em graça de Deus, a gente só compreende o que significa graça quando nós experimentamos isso na nossa vida. Senão nós vamos ficar sempre pensando em algo longe, distante, algo que vem do alto, dificilmente nos alcança. E a graça de Deus está o tempo todo encostando em nós, chamando, quase que gritando: acorde! Eu estou do seu lado, perto de você. Aliás, toda a Santa Missa, o Padre diz: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Será se nós realmente compreendemos o que significa isso? Ele está no meio de nós? Aonde Ele está no meio de nós? Quais os sinais dessa presença? O que está acontecendo na nossa vida que de fato muda o meu comportamento, as minhas opções, o meu modo de pensar? E não pense que é você que está mudando, é Deus que está agindo na sua vida. E aí a gente tem que entender que graça é uma ação divina sobre a nossa vida. Nós temos nossa capacidade, temos a nossa inteligência, temos os nossos dons, temos os nossos talentos, temos a nossa razão, mas isso tudo não é suficiente para nós, de fato, fazermos o que é certo. Se fala muito em ética hoje, Ética, todo mundo fala em ética. Ética é uma coisa bem humana. Agora, quando nós queremos fazer o que é realmente certo, verdadeiramente certo, divinamente certo, precisamos da graça de Deus. Sozinhos, jamais conseguiremos. Então, esse é o primeiro ponto. Estamos falando de vocação, vamos entrar no mês vocacional. Estamos no ano vocacional. Então, se não entendermos que vocação não é profissão, vocação não é eu optar por alguma coisa, vocação não é eu decidir o que eu vou fazer na minha vida. Hoje se fala em testes vocacionais, é uma coisa, é uma área da psicologia, da gestão de pessoas, isso é uma área importante e significativa. Mas nós estamos aqui falando de igreja, estamos falando de fé. E quando falamos em vocação, estamos falando em graça de Deus agindo na nossa vida, nos chamando, nos propondo algo sobrenatural. Então, famílias, é impossível vocês explicarem para mim, só com a razão humana, como você encontrou seu esposo ou sua esposa. Podem ter histórias bonitas, emocionantes, significativas, mas se vocês forem lá na vida de vocês e vocês começarem a ler isso sobre a graça divina atuando, vocês vão ver que não teve nenhuma coincidência, que não teve nada de ocaso ou acaso, mas tudo foi a mão de Deus acontecendo, obra sobrenatural sobre a vida de vocês. Então é nesse primeiro ponto que nós temos que entender que esse ano vocacional, que traz a graça e a missão
como essas duas asas, né? Esses dois referenciais. Uma coisa é o Deus atuando na nossa história, na nossa vida, na nossa família, com seus milagres, com sua obra. Nem sempre nós atentos a isso, mas Ele está atuando, Ele está no meio de nós. E outra coisa é nós entendermos esta ação e colocarmos em prática. Aí vem a missão, aí é a nossa parte. Aí é nós que temos que realmente fazer acontecer. Mas sob a graça de Deus, as duas coisas são inseparáveis. É impossível falar só em graça e é impossível falar só em missão. Se queremos entender o porquê estamos aqui, e a grande e mais importante vocação é a vida. Eu fui chamado à existência. Eu estou aqui, eu respiro, meu coração bate, né? Nós estamos vivos. Essa existência que nos foi dada é uma graça de Deus, é um dom de Deus. E nós estamos aqui também para ir decifrando, né? Ir aprofundando o que eu estou fazendo em 2023. Por que eu nasci em 1970? Quando é que Deus vai me chamar e terminar a minha missão aqui? Ninguém sabe responder com a razão neste ponto, nem com a ciência. Mas podemos responder com a graça e o discernimento, porque Deus assim o quis e Ele tem uma missão para nos confiar. Então, este é um ponto importante. E se não passar isso, vejam que bonito este símbolo, o coração. Se não passar isso pelo coração, isto é, pela nossa compreensão humana, espiritual, vivencial, nós na pastoral familiar, Padre Rodolfo, o senhor já acompanha e vê que nós estamos mudando alguns termos. Então nós não falamos mais em curso para a preparação do matrimônio, nós falamos itinerário vivencial. Olha que diferença. Eu vou para o curso, eu vou para um momento de vivência. A vivência é exatamente o que nós estamos de mais bonito, mais primoroso na família. Então nós estamos tirando essa experiência de dentro de casa, que é a vivência, pai, mãe, filho, esposa, vovó, tio, tia, e trazendo para a igreja, que é família de famílias. Em casa, eu não vou dizer, pai, vamos sentar lá na sala porque eu preciso ter um curso com o senhor. O senhor tem que me ensinar como ser filho. Não existe isso. Ninguém faz curso com o pai e com a mãe para aprender a ser filho ou vice-versa, aprender a ser pai e mãe. É vivencial, experiencial. É Deus atuando ali, inspirando, mostrar. Às vezes nós acertamos, às vezes nós erramos, dependendo da nossa força de oração ou não. Às vezes Deus está mais dentro de casa, às vezes está mais esquecido dentro de casa. Mas esta vivência vai nos amadurecendo. Então, o ponto fundamental, este coração, esta chama no coração, e que o lema é corações ardentes e pés a caminho, significa tentar trazer para a nossa vida de igreja as mesmas experiências vivenciais intensas e profundas que vivemos em nossas casas, como espiritualidade. Deus Pai, nós chamamos Ele de Pai. Toda a nossa linguagem eclesial, ela é familiar. Chamamos Jesus de irmão. Somos filhos e filhas pelo batismo. Não tem como separar a experiência vivencial familiar da experiência eclesial. Não tem. E aqui vem um grande desafio. Como entender esta vocação na família, na comunidade e na sociedade? Porque a vocação, a graça de Deus, ela não atua só no meu íntimo. Também atua e fundamentalmente precisa começar ali, convertendo o coração, mudando o modo de viver, mudando a mentalidade. São Paulo fala uma palavra estranha, mas é uma palavra forte. Metanoia. Metanoia significa mudança total e radical do modo de pensar e de viver, para se identificar com
se configurar com Jesus. Eu não posso dizer, não, mas a minha religião, a gente pode fazer o que quiser, ela é livre, ela deixa a gente à vontade. Então você está na religião errada. Porque há um convite à mudança de vida. E quem de fato estuda, aprofunda, vive, reza, vai ver que tem que mudar muito dentro de si. Então o primeiro passo é uma conversão pessoal, íntima, mas não é só. A vocação é esse chamado também para a experiência de encontro com Cristo no coração, na vida pessoal. Ela se expande, ela extrapola. Ninguém consegue ficar para si só quando faz um encontro verdadeiro com Jesus. Eu tenho que falar para o outro, eu tenho que mostrar esse caminho para o outro. E aí vem a experiência familiar, no núcleo familiar, santuário da vida. Por que nós dizemos que a família é o santuário da vida? Porque a experiência de Jesus extrapolou a vida pessoal de cada um dentro do núcleo familiar e se tornou uma experiência única dentro da família. Então a família começa a rezar junto, a família começa a se unir, a estudar a Bíblia junto, a fazer coisas juntos. Aquelas coisas que Deus une. E aí acontece que também extrapola o núcleo familiar, e aí a gente vê os movimentos que atrás, grupos, comunidades, pastoral familiar, atividades que vão formando pequenas comunidades. Todas essas comunidades são fruto das experiências vivenciais que aconteceram lá na sua casa, na sua vida, na sua família. Para frente. E eu queria trazer para vocês duas propostas para responder. Primeiro, quero dizer para vocês aqui, eu vim desafiá-los um pouquinho, tá? Nós não podemos sair daqui igual quando entramos, nós temos que sair diferentes. Então, o primeiro desafio é esse, vocês medirem qual o nível de experiência vivencial de fé que vocês têm dentro de casa. Se eu pudesse ter hoje um termômetro para fazer a temperatura dessa experiência vivencial de fé dentro de casa, qual é a temperatura que estaria? Se eu pudesse dar para vocês um termômetro, que vocês pudessem medir a temperatura da vivência experiencial da fé na comunidade que vocês participam, em que nível estaria? E assim a gente vai começando a pensar o quanto ainda temos que avançar, quanto ainda temos que fazer com os nossos filhos, com os nossos parentes, com a nossa comunidade eclesial, com as pessoas que convivem conosco, e também, por que não dizer, também lá no nosso trabalho, na onde nós atuamos como profissionais, na nossa universidade, quem estuda, no nosso grupo de amigos. Por que não também ali? Qual é o nível vivencial de experiência da fé nesses lugares que eu pertenço? Eu pertenço não, podemos mudar essa frase, esses lugares que Deus me colocou. Você não está nesses lugares porque você quis, porque Deus te colocou. Então eu trago aqui a referência da Amores Letícia e da Christus Vivit. Vocês sabem que essa semana vai começar aí a Jornada Mundial da Juventude. E eu tenho provocado, Padre Rodolfo, a pastoral familiar, e aqui eu fico feliz que vejo jovens, já vi vários jovens aí. A pastoral familiar tem que investir na juventude, tem que se aproximar dessa juventude, tem que conversar com essa juventude, tem que perguntar para eles, como é que se entende pastoral familiar? O que significa família para você? Tem que ouvi-los. E toda a Jornada Mundial de Juventude é uma experiência bonita de ouvir os jovens, de reuni-los, né? Desde o Papa João Paulo II que faz isso também. Aconteceu isso já no Brasil. Mas só que às vezes isso acontece em nível mundial e quando volta esfria. Então, eu sei que daqui de Brasília muitos jovens estão indo para a Jornada Mundial de Juventude. Quando eles voltarem, não seria bonito ao pastoral familiar fazer uma acolhida? Colocar eles numa mesa e conversar com eles? Qual foi a experiência que vocês tiveram lá na Jornada Mundial da Juventude? Diga para nós.
e começar um trabalho em conjunto com o setor juventude. Porque nós não vamos ficar aqui eternamente, né? Nós precisamos também ter novas lideranças, novos jovens que amem a família, que amem o matrimônio, que amem seus filhos e que possam dar continuidade a esse trabalho. Quem é que é responsável de garantir esse futuro? Vocês que estão agora. É vocês que têm que plantar essa semente agora. É vocês que têm que investir nessa aproximação com a juventude agora. Porque é isso que vai garantir continuarmos o nosso trabalho em prol da família. Para frente. Eu só queria trazer um pouquinho a questão do lema e do tema. Vejam, Marcos 3, 13 e 19. Jesus chamou e enviou os que Ele mesmo quis. Então, o primeiro passo para entendermos a graça é sentir-se chamado. Você se sente chamado? Você sente que onde você está agora foi uma história que Deus ajudou a acontecer? Você sente chamado, sente os frutos da sua resposta? E sente que você pode ajudar no chamado dos seus filhos, dos seus netos, das pessoas que fazem parte da sua vida? Você pode ser uma luz, ajudá-los a discernir para onde eles devem ir, para onde é o caminho que Deus tem preparado para eles. Você pode ser essa luz. Segundo ponto, não é uma escolha pessoal. Ele escolheu. Vocês, nós todos aqui, somos frutos de uma escolha de Deus. Primeiro, um sonho de Deus. Quando Deus sonhou com você, comigo, Ele já tinha um amor por nós, desde o ventre materno, desde a nossa concepção. E quando nós vamos encontrando esse amor de Deus no dia a dia, nas pequenas coisas, aquilo vai nos dando uma força incrível, por mais que nós estejamos passando até dificuldades, mas a gente sente que aquela dificuldade pertence também a um caminho de amor de Deus nos provando, nos mostrando que nós somos capazes de mais, que não podemos ficar omissos, esquecidos, abandonados. Mas quando vem uma crise na nossa vida, o Papa Francisco diz, é uma oportunidade de amadurecer, de ser melhor. Então, eis um ponto fundamental. Ele escolheu. E agora eu preciso ter o coração voltado, com vontade de fazer as coisas. Para frente, próximo. Então, o objetivo geral é uma cultura vocacional. Assim como nós falamos em cultura da vida, Evangelho Vitae, cultura da vida. Vamos defender a vida desde a concepção até o seu fim natural. Contra a cultura da morte. Cultura vocacional contra uma cultura da libertinagem, de dizer que eu posso fazer o que quiser da minha vida, que eu não tenho responsabilidade sobre ninguém, que a minha vida pode ser feito o que eu quiser, né? Então, uma cultura vocacional é uma cultura que responde a algo mais, algo além de você. Olha que bonito. Você se sente responsável também pela sua história. E essa cultura nós temos que investir para despertar vocações ao serviço do reino de Deus. É a nossa geração agora que tem que fazer isso. Para frente, próximo. E aqui eu quero trazer um outro desafio para vocês. E aí não venham me dizer, porque todos nós entramos nessa. Essa cultura da aceleração. Nós vivemos um mundo louco, veloz, velocíssimo. Somos escravos do relógio. É algo assim, o tempo passando de uma maneira incrível, que a gente nem consegue perceber esse tempo passando. São tantas coisas, tantas atividades, agenda. Eu vejo por mim a agenda, quando eu vejo a agenda da semana está lotada, puxa, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então, se nós não tomarmos cuidado com esta cultura da aceleração, nós não vamos ouvir o chamado de Deus. Essa cultura da aceleração, ela desfoca o nosso ouvido, o nosso olhar, o nosso coração das coisas de Deus. E nos foca só em
atividades, no fazer. Então eu me preocupo com aquela pastoral, ou aquele movimento que tem uma agenda muito grande, uma agenda bonita, muitas atividades, mas pouco tempo para refletir, rezar, ouvir, silenciar. É isso que alimenta a alma. É bom ter atividade? É bom. É bom ter coisas para fazer? Excelente. É bom ter uma agenda cheia? Que alegria. Mas não nos iludamos que é isso que transforma o mundo. O que transforma o mundo realmente é a experiência vivencial do Cristo. É a sua experiência de fé. É isso que vai fazer diferença no seu encontro com as pessoas. Você pode ter o melhor currículo, as melhores atividades, o maior sucesso na sua vida, ser um CEO e tudo, mas vazio lá dentro. E a gente tem encontrado muito isso. Aí de repente aquela pessoa incrível está lá, depressão, triste, está sozinha. Aquela pessoa que se achava que era o máximo, está doente, afastada de tudo. Eu tive um caso, foi bem engraçado, lá em Rio Grande, quando eu estava trabalhando de bispo lá, uma senhora falou: Dom Ricardo, eu tive uma semana no hospital. Eu falei: meu Deus, mas o que aconteceu? De tanto trabalhar na igreja. Eu falei: mas que isso? Como assim? O padre me chamava para abrir a igreja, depois eu tinha que fechar a igreja, eu era do apostolado da oração, aí meu marido começava a brigar em casa porque eu não estava em casa, meus filhos já estavam bravos comigo porque eu atrasava na hora do almoço para fazer a comida, e eu comecei a ficar estressada, e daí não deu certo, mas eu também tinha a responsabilidade na igreja, e me deu um estresse, uma estafa, e fui para o hospital. Eu falei: olha, nova doença agora que está aparecendo. Cansaço de igreja. Então, veja, ela com a maior boa vontade, e isso acontece muito conosco, padres, viu? A gente, quando encontra umas boas pessoas, a gente começa também a exigir, porque tem que contar com aquelas pessoas, temos que tomar cuidado com isso, porque essa aceleração, ela pode prejudicar também a saúde física, não só a saúde mental, mas a saúde física. Para frente, se nós estamos acelerados, se nós estamos cheios de coisas para fazer, se nós estamos com a agenda lotada, tem tempo para responder? Eu nem estou ouvindo o que Deus está dizendo, eu não estou conseguindo perceber que Ele está querendo que eu desacelere, que eu dê um pouquinho mais de tempo para o meu marido, para minha esposa, que eu olhe um pouquinho mais para os meus filhos, que eu tenha um ombro para os meus amigos. Não estou conseguindo nem saber que essa é a prioridade que Deus está pedindo para mim. E eu estou ali achando que estou fazendo o máximo. Então, a resposta precisa também de uma disposição interior nossa para responder de maneira correta. Eu gostava lá no Rio Grande do Sul, quando chegava o padre nervoso, estava com problema, tá? Eu falei: senta aí, chegava lá em casa, senta aí. Aí eu pegava a cuia de chimarrão, e ele falando, e lá, desabafando, eu colocava erva na cuia, e ele falando, brigando, xingando. Aí eu colocava água para esquentar, e ele sentado lá, ali na cozinha mesmo, e lá, desesperado, a água esquentava, colocava na térmica, e falando, não parava aquela ladainha, e brigando com todo mundo, xingando todo mundo. Colocava água, experimentava para ver se estava boa, a temperatura certa, tomava a primeira cuia, e ele dizia: e o senhor não vai dizer nada? Enchia a cuia e dava a cuia para ele. Quando ele colocava a boca na bomba da cuia para tomar, eu falei: agora é minha vez. Aí ele ia me ouvir, porque ele não deixava eu falar. Ele não deixava eu falar. Ele já tinha todas as respostas. Ele já tinha julgado todo mundo. Ele já sabia quem era o mocinho e quem era o ladrão. Então isso acontece muito nos nossos grupos, porque nós estamos tão acostumados a falar aquilo que nós pensamos e temos dificuldade de responder as coisas essenciais, né?
porque nós não paramos para pensar as coisas especiais. E mais, nós não entendemos que as pessoas estão fazendo perguntas simples, essenciais, básicas. Nós estamos achando que as pessoas já sabem tudo sobre Deus, sobre a igreja, sobre família, sobre amor, sobre fidelidade. Não subestime ninguém. As pessoas podem realmente não conhecer porque não fizeram as experiências que nós fizemos, não tiveram o estudo que nós tivemos, não tiveram a formação que nós pudemos ter a oportunidade de aprender, não fazem parte de um movimento, de uma pastoral familiar. E aí a pessoa pode chegar, mas o que é fidelidade? O que é castidade? O que é amor? E a gente vai rir da pessoa, vai achar que a pessoa é boba, é fora da realidade. Não, aquela pessoa está simplesmente perguntando o que ela realmente não sabe. E nós não estamos sabendo responder as perguntas básicas, porque achamos que estamos num outro patamar. É muito importante aprendermos a ouvir as reais demandas, as reais perguntas das pessoas. Para frente. Então, se vocação é graça que une chamado e resposta, aqui tem a foto de alguns que são beatos, que estão em processo de canonização. São mais de 100 no Brasil. Se é resposta e chamado e resposta, primeiro tem que deixar ecoar no coração, ressoar aqui dentro, ressoar na sua casa, na sua família. Por isso eu queria hoje trazer essa grande proposta de deixarmos um pouco uma vida eclesial familiar de aceleração e passarmos para a próxima, que é ressonância. Nós precisamos ser cristãos da ressonância. Deixa ressoar. O teu filho te fez uma provocação em casa, te deu uma situação de desconforto, deixa ressoar, você não precisa responder na hora. Teu marido deixou você nervosa, deixa ressoar, não precisa responder na hora. Às vezes esse ímpeto nosso de querer responder tudo, essa violência que nós temos hoje no mundo, de achar que todo mundo tem que ser o melhor na hora de enfrentar um problema, um desafio, está levando muitas violências a crescerem mais e mais dentro de casa. O ressoar é ser capaz de escutar e deixar aquilo refletir. Olha, o maior exemplo está na Sagrada Escritura. Maria guardava tudo no seu coração. Significa que ela não dava nenhuma resposta? Significa que ela deixava ressoar. No fundo, a pergunta é: o que Deus está querendo me dizer com isso? O que Deus está querendo me dizer com essa provocação do meu filho? O que Deus está querendo me dizer com essa situação na minha comunidade, no meu movimento? O que Deus está querendo me dizer com isso? Eu vou deixar ressoar um pouco. Vou levar isso na minha oração. E é isso que a gente não faz. Porque quando a gente é provocado, está numa situação de crise, quando a gente tem que dar uma resposta, você sente essa responsabilidade, às vezes você quer mostrar que você sabe, e esquece que primeiro tem que perguntar: o que Deus quer que eu diga? E para isso tem que rezar, você tem que ter um tempo para isso, tem que ir no sacrário, tem que passar numa igreja, quem sabe até conversar com o padre, quem sabe pedir uma opinião de alguém mais vivenciado. Não tenha pressa, o mundo não vai acabar, porque você está deixando ressoar mais dentro de você. Deixa ressoar. E você vai ver que quando vier a resposta, vai vir muito mais intensa, mais bonita, mais profunda, mais elaborada, mais de Deus. Será uma coisa mais divina, mais de Deus. Então eu trouxe essas imagens, porque volta um pouquinho lá, volta, olha aqui, essa imagem. Essa é a imagem da aceleração. Qual que é a diferença dessa imagem, dessas duas imagens, né, pode ir para frente agora, com essas imagens? Né? Então, a criança sozinha ali, deixa lá.
Isso é aceleração. Deixa que aprenda, vai fazer, vai. E aqui, quando a gente está juntos, se ressoa mais. Porque um ajuda a corrigir o outro, um ajuda a controlar o outro, um ajuda a sentir parte do outro, um se corresponsabiliza pelo outro. Isso é família. Família tem que deixar ressoar. E só ressoa quando estamos juntos. Sozinho, gente, é um eco infinito. A gente vai ficar falando para nós mesmos. Quando você quer resolver uma coisa sozinho, você vai ficar escutando a sua própria voz. E a família, ao meu ver, é o modelo para o mundo de hoje, e a família cristã mais ainda, é o modelo para o mundo de hoje do espaço sagrado onde se ressoa a voz de Deus. As pessoas aí fora não têm essa compreensão porque não fizeram a sua experiência. Mas quando nós fazemos uma experiência em casa, de um bom diálogo, de uma boa oração, de uma boa presença juntos, nós vamos vendo que a família se torna melhor. E aí a ressonância do chamado de Deus se torna mais claro. O filho e a filha vão ter mais clareza do que querem na vida, do que Deus está esperando deles. Você, como pai e mãe, vai ter mais clareza de qual o seu papel, onde você tem que dizer não, onde você tem que dizer sim. Isso tudo é fruto de discernimento que deixa ressoar, que deixa crescer lá dentro de nós. Portanto, para frente, esse é o desafio que eu trago para vocês. Vocês querem ser famílias atualizadíssimas, aceleradíssimas, com agendas cheias, compromissos, competentes, grandes e importantes desafios? Ótimo, pode ser, porque o mundo está acelerado. Nós não estamos também numa redoma fora do mundo, mas tenta equilibrar isso com a ressonância, com a vida de oração, com a vida de diálogo, com a vida do sacramento, o sacramento da penitência. Quando você vai lá e diz para o padre, eu pequei, faz tanto tempo que eu não me confesso. Olha o que você está deixando ressoar. E a voz de Deus vai entrar no seu coração, porque você vai rever a sua vida, os seus erros, e aquilo vai ser uma purificação, é como eu digo assim, uma limpeza que você vai fazer lá dentro, bonita, profunda. Deixou ressoar os erros e a graça de Deus mostrou o perdão. Olha que coisa bonita isso. E aí precisa equilibrar. Elas podem não ser talvez contrapostas, mas elas têm que estar equilibradas. Eu tenho que ter uma vida acelerada, mas também tem que ter uma vida de ressonância. Hoje vocês estão aqui exatamente fazendo a experiência de ressonância. Talvez vocês teriam tantas outras coisas para fazer. Que legal que vocês optaram por vir aqui hoje. E eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença enorme. Pena aqueles que não conseguiram tomar essa decisão que vocês tomaram. Para frente. E aqui eu não vou passar, eu tenho quanto tempo? Está controlando o meu tempo? Tá. Aqui eu não vou passar todos os pontos, porque cada um deles exigiria também uma reflexão maior, mas Amores Letícia 85, eu já falei para vocês que vocês têm que ter esses dois documentos. Vocês querem ser um movimento atualizado, uma pastoral familiar atualizada, os dois documentos, Amores Letícia e Cristos Vivit. Vamos pensar a pastoral a partir de hoje, mas também como investi-la para o futuro, para os jovens. O primeiro ponto, aonde que a nossa juventude vai compreender o sentido da sua vocação? Primeiramente dentro da família. Primeiramente vendo o pai e a mãe felizes no seu matrimônio, contentes na opção que fizeram, lutando pela família, lutando para superar as dificuldades. Eu sempre digo assim, você pode ter a família mais complicada, mais complexa, mais esculhambada que pode ter, mas é a tua família.
É ali que Deus escolheu você para viver, para crescer. Você pode ter mágoas dentro da família, mas essa mágoa também tem que ser curada, porque isso faz parte da vida. E é isso que faz você ser uma pessoa melhor, porque na sua família você aprendeu a se magoar, mas também a perdoar. E assim é um processo contínuo. Quem são, segundo Amores Letícia, os ministros educativos da juventude? Os pais, os próprios pais. Não se terceiriza a educação de fé. Não é nem o padre, não é nem o catequista que dá a educação de fé. A educação da fé tem que começar da experiência vivencial do pai e da mãe que passam para o filho. Assim como a mãe amamenta o filho, assim como o pai ensina as coisas para o seu filho, assim também se faz a experiência de fé. Isso é fundamental dentro de casa. E os filhos vão aprender isso e vão ensinar aos seus filhos. É bonito naquela oração do matrimônio. Vão ver os filhos de seus filhos. Então, uma das promessas na hora do matrimônio é que vocês vão ver os filhos de seus filhos. E o que vocês vão ver nos filhos de seus filhos? Aquilo que vocês semearam. Aquilo que vocês semearam. Isso não tem preço, gente. Isso não tem dinheiro que pague. Você vê os filhos de seus filhos fazendo as coisas que vocês ensinaram, os valores que vocês acreditaram. Isso não tem preço. Isso é uma bênção de Deus. E é nessa formação dos filhos que a igreja vai se edificando. Por que nós falamos que a igreja é família de famílias? Porque a experiência da família, da igreja doméstica, se estende na comunidade. O grande problema, às vezes, das nossas comunidades, desculpe aqui dizer para vocês, muitas das nossas comunidades perderam a experiência vivencial de família e optaram por uma vivência associativa. Então, tem comunidades que são mais uma ONG, um grupo de amigos, parece uma associação. Lá no Rio Grande do Sul, a gente dizia, vocês estão parecendo mais um CTG do que uma igreja. O que significa? Eu vou lá, eu tenho compromisso, eu pago meu dízimo, vou na missa, mas não tenho compromisso nenhum. Então, esse é um problema, é uma mentalidade que pode acontecer nas nossas comunidades, porque elas perderam os seus vínculos mais fundamentais. Numa família, o vínculo afetivo que une a família, ele não se desfaz. Ninguém pode dizer, eu não sou mais o seu filho. Pode dizer da boca para fora, mas isso não é real, não é verdadeiro. Porque sempre vai ser o filho. Eu não sou mais seu pai, eu não sou mais sua mãe. Ou qualquer coisa do tipo, quando uma família briga, ou tem problemas de herança, que fazem aquelas situações todas de quebrar os laços familiares. Isso pode acontecer, mas na verdade, esses vínculos nunca se perdem. O filho sempre vai lembrar do seu pai e da sua mãe. Uma mãe sempre vai lembrar dos seus filhos. Inclusive aquela mãe que não aceitou o filho, que abortou o filho, ela vai ter a lembrança do filho até o último suspiro da sua vida. Porque houve um vínculo que ninguém pode tirar. E aí que eu digo que quando nós fazemos essa experiência de vínculo verdadeiro, amoroso, e nós vamos para as nossas comunidades eclesiais, nós precisamos levar essa experiência lá. Aqui na igreja, nós temos que sentirmos irmãos, nós temos o mesmo Pai, o Cristo que nos conduz, nós temos uma mãe que se chama Maria, Nossa Senhora. Esses vínculos afetivos. E quando você está naquele banco da igreja, que você olha para o teu lado, não conhece ninguém, e olha do outro lado, não conhece ninguém, está na hora de você colocar um pouquinho da temperatura familiar da igreja. Cumprimente, pergunte quem é, dê a paz no final, comece um diálogo, porque você ir numa igreja e sair de uma igreja e não ter nenhum contato com ninguém, no mínimo tem alguma coisa errada aí. Você não está bem.
E aí que nós temos que tentar trazer um pouquinho mais, eu digo, de dinâmica, de presença, de paternidade dentro da nossa igreja. O sacerdote tem que ser esse pai. E padre quer dizer pai. Como diz a canção, pai que tem muitos filhos, tanto quanto as estrelas do céu, tanto quanto as areias do mar. Padre é compartilhar os segredos de Deus. Então, essa paternidade está ali, o pai espiritual de todo aquele povo. A sua comunidade é a esposa desse pai. Então, nós vamos vendo também que nas relações dos ministérios ordenados, existe o vínculo familiar. Dom Paulo César, na missa que teve agora, da ordenação, no final, falando de Dom Aparecido, ele disse: agora o senhor já tem a sua esposa. O que ele quis dizer? Que ele recebeu uma diocese. A diocese é a esposa. Olha, é o mesmo vínculo quando você lá na igreja entrou com a sua esposa. O marido é o Cristo, a esposa é a igreja. Assim também no ministério ordenado. O padre se casa com a sua comunidade. Não existe nenhuma relação humana que não se refira à família, senão não somos humanos, somos outra coisa. Mas todas as relações e todas as vocações se referem com os vínculos familiares. Esses tempos eu fui aqui visitar as Clarissas e uma delas ia fazer o voto. Então ela se vestiu de noiva, depois teve lá um momento da oração, cortou o cabelo, e aí sim colocou a sua veste nupcial, casou com Cristo. Veja que tudo leva aos vínculos familiares. Não tem outra relação possível na nossa vivência que não tenha este vínculo familiar. E aí, claro, tem até os exageros, né? Eu lá na Diocese do Rio Grande, o correio chegava, batia na porta, eu abria, ele me olhava assim: a dona Mitra está em casa? Eu falei, meu Deus, até eu explicar para esse homem o que é a dona Mitra. Eu falei, não, ela não está. Aí ele falou: o pastor, é sua esposa? Eu falei, não é minha esposa, mas é aqui que eu recebo por ela, vem daqui. Então tem essas coisas também que o povo não entende, né? Mas Mitra é o nome, é o CNPJ da Igreja Católica, normalmente Mitra Arquidiocesana de Brasília, CNPJ tal. Mitra Diocesana do Rio Grande, CNPJ tal. Então tem essas confusões também. Em todo caso, o que eu quero dizer para vocês é que todas as relações ministeriais na igreja se referem às experiências vivenciais de família. Não tem como escapar. Esse é próprio do humano. Tá? Para frente. No número 88, o amor vivido nas famílias é uma força permanente para a vida da igreja. Na hora que a família começa a entrar em crise, a comunidade eclesial sente. Na hora que a comunidade eclesial entra em crise, a família sente. Aqui também tem um vínculo espiritual. Quantas vezes nós vimos casais em crise que toda a comunidade eclesial se emociona, se envolve, tenta ajudar, porque acredita naquele amor. Que bonito quando isso acontece. E é muito triste quando acontece o contrário. Quando a pessoa se afasta da igreja, nós não sabemos o que aconteceu, se ainda mora ali, se não mora, se foi embora, se estão casados ou não estão casados, se continuam juntos ou não, se mudaram. E aí você dizia: aquela família, aquele casal, não sei. Opa, tem algo errado nessa comunidade. Ela não está cuidando bem dos seus. E aí é importante nós entendermos que há um vínculo forte entre família e igreja. Há um dom recíproco, gratuito. Há uma alegria que nasce na família, se expande para a igreja e envolve toda a sociedade. Uma sociedade que também vai perdendo os valores familiares, é uma sociedade que está crolando, quebrando,
caindo, e tudo é permitido. Agora a gente vê algumas sociedades, alguns países na Europa que estão voltando atrás em muitas decisões que tiveram contra essa estrutura familiar tradicional. Agora estão voltando atrás, porque não tem mais filhos, porque a droga envolveu tudo, porque a libertinagem não traz nenhuma responsabilidade, então esses países estão voltando atrás. Claro, se você tem um vínculo de amor que tem um sentido, que dá o espaço necessário para crescer, amadurecer e ser feliz, se você tira isso, você vai buscar outras coisas para suprir as carências humanas. E aí vocês sabem que tudo pode acontecer, né? E uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para vocês e tomarem muito cuidado, porque essa sociedade da aceleração, ela nos faz também quebrar alguns vínculos importantes, e a gratuidade é uma das coisas que a gente está perdendo dentro das nossas famílias. Eu já cheguei numa casa, eu lembro bem, que a mãe disse assim: pois é, agora eu estou com essas duas pequenas, gêmeas e tal, e eu estava pensando em contratar uma funcionária para cuidar delas, uma moça, mas eu vou pedir para o meu filho mais velho. O salário que eu vou pagar para a moça, eu pago para ele, e ele cuida das irmãs. Ai. Se nós perdermos a noção de gratuidade, né? Se um pai e uma mãe tem que pagar o filho para ele fazer alguma coisa, de amor, de vínculo, se um filho tem que comprar um irmão para conseguir alguma coisa, tem algo muito sério e errado dentro dessa casa. E esses vínculos de gratuidade, eles são muito frágeis, porque hoje a mentalidade um pouco é essa, né? De troca, de privilégio, de vantagem. O que eu vou ganhar com isso? Quanto é que eu vou ganhar com isso? Isso vai entrando na cabeça com muita facilidade. E esse grande dom, que é o dom da gratuidade, o único lugar possível de não perdê-lo é dentro da família, porque o resto, lá fora, todas as relações são de interesse. Por isso, se vocês não cuidarem desse precioso dom, eu diria assim que é um diamante esse dom, porque isso ele é tão frágil, né? O diamante pode cair, pode perder, o tesouro pode cair e perder, mas a gratuidade é algo tão frágil. Se vocês não tomarem cuidado, quando vocês vão perceber, vocês já estão todos dentro de casa, um dependendo do outro, um cooptando o outro, um tentando interesse para com o outro. Cuidado com isso. Esse é um dos dons extremamente frágeis hoje dentro das nossas casas. Um outro ponto que nós dizemos que é insubstituível, frutos que tornam única e insubstituível a resposta à vocação da família, tanto para a igreja como para a sociedade inteira, é exatamente este amor gratuito. Cristo, quando estava na cruz, ele disse: perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Não exigiu nada de nós e ainda nos perdoou os pecados. Então, essa experiência vivencial de um amor verdadeiro, gratuito, ela só pode vir do alto, da graça de Deus. E se não cultivarmos isso, nós vamos ser famílias frágeis também nas relações, que são as relações humanas e espirituais que temos entre nós. Aqui eu trago essa imagem das crianças rezando junto com a família, porque também é uma coisa que nós podemos exercitar, fazer dentro de casa. Isso é um ótimo exercício, mas acima de tudo, porque esses dons que a Amores Letícia traz, o dom, a gratuidade, a alegria, a solicitude, né? Seja com os pequenos, com os idosos, e também nessa questão da gratuidade tem muito disso, né? De abandonarem os idosos, de usurparem dos bens dos mais velhos. Também tem tudo isso, não preciso nem entrar nesses detalhes aqui, que vocês sabem o que acontece pelo mundo afora. Então, tudo isso aqui só vai ser guardado, garantido pela oração. Família que não reza, abre as portas para outras coisas.
Então a oração, eu diria que é uma proteção, é uma força, é um escudo que nos permite proteger esses valores frágeis que o mundo lá fora facilmente destrói. Para frente. E aí vem a Christus Vivit. Vamos ler juntos? Vamos lá. Criar lar é, em última análise, criar família. É aprender a sentir-se unido aos outros, sem olhar a vínculos utilitaristas ou funcionais, unidos de modo a sentir a vida um pouco mais humana. Criar lares, casas de comunhão, é permitir que a profecia encarne e torne as nossas horas e dias menos rudes, menos indiferentes e anônimos. Vocês querem uma vida de aceleração, desumana, anônima, ou vocês querem lares ternos, quentes, que aproximam, cheios de diálogo, cheios de espiritualidade? Para fazer essa opção, tem que deixar a graça de Deus atuar e a ressonância acontecer, porque as suas opções fazem a diferença do que o seu lar vai se tornar. Se você opta para ser uma pessoa mal-humorada, rude, o tempo todo encontrando problemas e achando que esses problemas são um castigo, a sua família vai tender para um lado. Se você é aquele que está disposto a encontrar soluções, a buscar em Deus uma resposta, a buscar na fé um sentido, a sua família vai optar para outro lado, vai tender a outro lado. Então, um lar, ele não se cria do nada, ele se cria das opções que vocês fazem ao longo da vida de vocês. É vocês que vão dar o espírito de lar ou o espírito de um lugar onde se reúne pessoas para conviver ou se tolerar juntos. Mas não é um lar. Próximo. Christus Vivit 2:4:2 diz o seguinte: os jovens precisam de ser respeitados na sua liberdade, mas também necessitam de ser acompanhados. É isso que a Comissão Vida e Família, Padre João Batista, e a todos, Padre Rodolfo, é isso que tem que ter claro: como investir para que o jovem conheça a alegria de ser família. Porque nós vemos uma grande geração de jovens com experiência negativa sobre a família, com experiência não muito boa sobre a família, e que às vezes caem em ideologias ou outros grupos que apresentam um elan mais bonito, mais interessante, porém ilusório. E aí, famílias que adotam famílias, casais que adotam casais, jovens que adotam outros jovens. E assim nós vamos nos ajudando a suprir as carências, aquilo que faltou no outro, aquilo que faltou naquela família, vamos suprir, porque Deus tem a graça para suprir. Se não teve um pai legal, se teve trauma com o pai, vamos mostrar o amor do pai. Se não teve uma mãe que foi bondosa, querida, vamos mostrar que existe uma mãe bondosa e querida, que isso é possível. Então nós vamos ser também um pouquinho para esses jovens, aqueles que vão transmitir o lado positivo da família, mostrar que vale a pena, mostrar que os problemas passados, experimentados, não são para todos, e que tem espaço para ser feliz na família. Para frente. Por quê? Porque para a juventude o que predomina são esses pontos. Primeiro, a cultura do provisório. Normalmente se chega nos encontros matrimoniais, nós vamos vendo, conversando com os casais, vamos casar e ver até onde vai dar. Vamos ver o quanto a gente se aguenta. Vamos ver quanto tempo. Então, há já uma cultura do provisório. Se não der certo, já passamos para outra, fazemos outra experiência.
Essa cultura do provisório está aí, pessoal. E não é tão simples para mudar isso, a não ser que nós possamos ir suprindo essas carências com os nossos exemplos, com o nosso testemunho, com a nossa fé, mostrando que o provisório é ilusório. E aí a gente vai vendo que todas aquelas situações que viveram só no provisório, não se constrói nada no provisório. Volta lá o slide, fazendo favor. A edificação de uma casa, de uma família construída sobre a rocha. Então, não tem como construir uma família no provisório, na areia. Não vai dar certo. Vai vir o vento, vai destruir. Isso é a teologia da família. Então, a rocha é exatamente essa experiência de firmeza, de perseverança do marido e da esposa, de superação das crises. Isso é a rocha, porque eles têm fé em Cristo. E se Cristo foi até o fim, eu irei até o fim com Cristo. São Paulo diz isso. Para frente. Então, esta cultura do provisório, ela é ilusória. Provisório é ilusório, porque não se constrói nada no provisório. E família precisa construir, precisa de tempo, precisa de processo, precisa de paciência, precisa de um caminho. Segundo ponto, julgar que nada pode ser definitivo é um engano e uma mentira. Não tem como ser definitivo, nada no mundo é definitivo. Mas nós não estamos falando de coisas, nós estamos falando de pessoas. E quando nós falamos de pessoas, os vínculos, eles são verdadeiros quando são permanentes. Como é que você sabe que um amigo teu é um amigo de verdade? Só na hora da alegria? Você vai ver que na hora da tristeza, do problema, você vai ver quem é realmente teu amigo. É aquele que continua lá, perseverando. Então, essa ideia de vínculos que não são definitivos, também é um engano, uma mentira, porque a experiência humana nos mostra que só quando perseveramos, quando optamos, quando temos clareza do caminho, é aí que nós conseguimos amadurecer. De outra forma, nós vamos ficar experimentando mil coisas e vamos ficar sempre em crise, porque nada vai suprir. Então Deus nos dá essa possibilidade, e o lugar para isso é a família. Outros dizem, o casamento está fora de moda. Casamento aqui, entendemos como matrimônio, né? Porque casamento tem muitos. O que não falta é casamento. Casamento que faz em chácara, casamento que faz em avião, que faz debaixo da água, que fazem de casamentos por aí. Agora, o matrimônio é algo que está muito além de um mero ato social. Estamos falando de um sacramento. Então, o casamento está fora de moda, no sentido do matrimônio está fora de moda, casar com alguém para viver até o final está fora de moda. Isso é uma coisa que está muito por aí, a juventude fala. Como é que nós vamos abordar isso? Como é que nós vamos provar que isso não é verdade? Como é que nós vamos mostrar que a família vale a pena? Nós temos que ter estratégias, maneira de evangelizar essa juventude, através das nossas famílias. Terceiro, aliás, o importante é curtir o momento, que não vale a pena comprometer-se por toda a vida e fazer escolhas. Essa questão do momento, do aqui e agora, fruto da sociedade da aceleração, porque hoje é uma coisa aqui, amanhã é uma outra novidade, e dizia um professor de liturgia lá em Curitiba, novidade por novidade é sinal de superficialidade. Aquela pessoa que sempre quer uma coisa nova, é porque nunca consegue jogar a sua firmeza, não consegue focar, não consegue ter clareza de onde está e para onde vai. Temos que mostrar isso. Olha o que o Papa diz para os jovens: peço que vos rebeleis. Em que sentido? Contra a cultura do provisório.
O que está fora de moda, o que está ilusório, o que está, na verdade, fora de questão, é exatamente essa ideia de que nada é definitivo. O verdadeiro amor se constrói na cultura do encontro, na cultura do comprometimento, na cultura do amor até o fim para com o outro. É isso que nos torna pessoas maduras. E o Papa diz: eu tenho confiança em vós, por isso vos encorajo em optar pelo matrimônio. Então nós estamos chegando naquele momento que optar pelo matrimônio é para poucos, não é para todos. É para quem é capaz de realmente assumir o compromisso até o final da vida. Então não são todas as pessoas que estão maturamente preparadas para isso. E aí vem o trabalho da pastoral familiar. Aí vem o trabalho dos movimentos. Ajudar as pessoas a amadurecer para o matrimônio, não só para o casamento. Amadurecer para a cultura da perseverança, a cultura da manutenção do definitivo, do valor que não se muda. É difícil? É, pessoal. Mas esse é o desafio para nós hoje. Para frente. Olha essa família. É uma única família, o pai e a mãe. Aí tem lá 1, 2, 3, 4, 5 filhos homens. Um é padre, outro é frei, tem uma irmã religiosa também. Aí vocês podem dizer também: ué, mas eles não tiveram netos? Como é que ficou a continuidade dessa família? Então veja que Deus também tem seus planos. É uma família de famílias. Se nós olharmos que a vocação também é uma abertura para a família, como eu disse, padre quer dizer pai de muitos filhos. Se Deus escolheu para essa família chamá-los todos para uma vocação específica, é porque Ele tinha esse plano para fazer. E olha a alegria desses pais, a alegria deles, a alegria dos que responderam sim, a alegria de fazer a vontade de Deus, onde Deus chama. E eu quero dizer também uma coisa aqui: muitos, estamos no mesmo vocacional, vamos entrar no mesmo vocacional, muitos casais, muitas famílias católicas rezam pelas vocações, mas pelos filhos dos outros. Ah, tomara que o filho dele seja padre, tomara que a filha dela seja padre. Então, pensem, repensem nisso. E se Deus deseja que o seu filho, a sua filha fosse, o que você diria? Como você faria? Então também tem que ter essa dimensão de generosidade para a graça de Deus. Para frente. E aqui então, o nosso modelo qual que é? A Sagrada Família de Nazaré. A Sagrada Família, Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Gente, o São José, eles moravam em Nazaré, né? Só lembrar isso. Nazaré era uma cidade pequena, talvez 400, 500 habitantes. Então não tinha condições nem de sobreviver lá. Então provavelmente ele saía muito. E ele, se era carpinteiro, ele tinha uma produção, inclusive era uma produção importante, difícil, quem se especializava nisso. Com certeza ele ia em outras cidades trabalhar para conseguir sustentar a sua família, Jesus e Nossa Senhora. Então, nós temos que ver na família de Nazaré uma família realmente verdadeira, pura, que também suou para cuidar do seu filho, que também cuidou de maneira divina, como todos vocês são chamados a responder. Todos vocês são chamados a proteger. José fugiu para o Egito, voltou para Nazaré depois, cuidou de tudo para que tudo estivesse bem. É exatamente o nosso Deus escolheu nascer em uma família. O nosso Deus é família. Ele escolheu uma mãe, escolheu um pai adotivo. Portanto, nós somos hoje
não só chamados para defender, proteger, cuidar da família, mas para sermos família trinitária. Pai, Filho e Espírito Santo, que através da sua família age no mundo, continua o seu plano de salvação, torna você co-criador. Seus filhos são continuidade do plano de amor de Deus e do sonho que Ele tem para a humanidade. É muito mais só do que um mero ato social. O matrimônio é a aliança da humanidade com Deus, é a continuidade da sua criação. Para frente, portanto, é a família de Nazaré que nos inspira. Para frente, vamos agora rezar juntos a oração do ano vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado, a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor, a serviço do reino, em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação, aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Mais um? Qual que é o próximo? Então aqui, para vocês levarem para casa, refletirem. Luzes. Quais as experiências positivas na relação da pastoral familiar ou do seu movimento e o serviço à vida com o setor juventude? Quantos jovens participam dos seus grupos? Qual é a interação do seu grupo, da sua paróquia, da sua comunidade com os jovens? Quanto vocês estão ouvindo o que os jovens têm a dizer? Segundo, desafio. Quem sabe vocês podem pensar 3 propostas para unir pastoral familiar, serviço à vida, setor juventude e serviço de animação vocacional. Quem sabe o Padre João Batista podia um dia chamar a SAVE, o Padre Rodolfo, setor juventude, defesa da vida, e pensarem juntos uma proposta arquidiocesana de trabalho para levar à juventude as experiências boas e positivas do valor da família. Amém. Muito obrigado. Fim.